Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast dentro da campanha Saúde em Dia. E dessa vez nós vamos falar sobre um tema que marca o mês de outubro, que é Outubro Rosa, a prevenção ao câncer de mama. E hoje conosco temos duas pessoas muito especiais que dominam muito bem esse assunto. Doutora Mariana Novaes, que está aqui, é médica formada pela MScan, oncologista da Unimed Sul Capixaba desde 2012, com título de especialista em Oncologia Clínica pela USP em Ribeirão Preto e membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e Sociedade Americana de Oncologia Clínica também, especializando-se agora, né, doutora, em medicina paliativa. Seja bem-vinda e obrigada pela presença. Obrigada, Sabrina. E a Juliana Xavier, que é psicóloga do setor de oncologia da Unimed Sul Capixaba, formada pela PUC do Rio, com título pela Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. Juliana, seja também muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é de interesse não só de mulheres, né, mas também de toda a sociedade, o câncer de mama, que infelizmente é um dos cânceres que mata muitas mulheres ainda, hoje em dia. Doutora Mariana, a gente tem dados, a gente tem números do setor aqui da Unimed Sul Capixaba? Fala para nós. Então, o câncer de mama, né, Sabrina, é o câncer, né, mais comum, mais prevalente, né, tirando o câncer de pele, não melanoma, nas mulheres, e é o que mais mata também. Esse dado, ele entra um pouco em conflito com os nossos dados da Unimed, porque na Unimed a gente, ao longo, né, de 9 anos do serviço que a gente tem até hoje, a gente tem pouquíssimos óbitos por câncer de mama. Por que isso? Porque na Unimed Sul Capixaba a gente tem um diagnóstico muito precoce, né? Através dessas campanhas Saúde em Dia, a gente consegue diagnosticar em estágios iniciais. E aí em estágios iniciais são altíssimas as taxas de cura, né? Mas infelizmente a gente sabe que esses dados, Unimed Sul Capixaba, não são os dados nacionais, né? Não são os dados da região sudeste principalmente, né? E sul do Brasil, né? Por exemplo. Então a gente tem uma incidência, né, de 74 mil novos casos por ano, né, em mulheres de câncer de mama. Então é muito importante, né, esse tipo de campanha para aproximar esse assunto da sociedade, né, como um todo, para que a gente divulgue mais, né, sobre a doença, né, mais conhecimento, mais prevenção, mais rastreamento precoce e maior sobrevida, né, maior cura também. A senhora falou de identificar precocemente. Como que se identifica? E como que ele pode surgir? Como que aparece um câncer de mama? Então, o câncer, né, no geral, ele é uma célula que sofre uma mutação. Uma mutação que é uma alteração no DNA da célula, né? Que é o núcleo da célula, né? É como se fosse o centro. E aí, a partir dali, ocorrem influências, né? Claro que existem influências genéticas, mas muitas pessoas pensam que essas influências são as principais e não são, né? Apenas cerca de 10% dos cânceres, né, como um todo, são causados por origem genética, né, que seria aquela origem hereditária, né, que vai passando pelas famílias. O resto não. O resto está ligado, né, a comportamento, hábitos de vida, ambiente, né? As mudanças epigenéticas, né? As mudanças que o nosso comportamento e o ambiente podem causar nas células. E é curioso isso, né? Porque um comportamento e uma atitude, um hábito, pode gerar mesmo câncer? Pode, porque aí, por exemplo, um dos grandes geradores, né, do câncer, que é o tabagismo, né? Vai lá e atua através do DNA, que é todos aqueles carcinogênicos, né, aquelas substâncias, né, além da nicotina, as outras substâncias que tem, o próprio álcool, né, e atuam dessa maneira. Já, por exemplo, outros fatores geradores do câncer de mama, né, do câncer em geral, obesidade, sedentarismo, né, são estados pró-inflamatórios, né, em situações pró-inflamatórias, as células sofrem também maior mutação, né? Entendi. E doutora, se fala muito de identificar. No câncer de mama tem a campanha do toque também para identificar, mas quando a gente identifica ele através do toque, significa que ele já está avançado ou não? Sim, infelizmente sim. Isso é muito importante você perguntar, Sabrina,
porque a ideia do Outubro Rosa é justamente o rastreamento precoce com mamografia. E hoje já se indica a mamografia a partir de 40 anos de idade, né? E por quê? Porque se você esperar no autoexame você detectar o seu câncer, ele não vai estar mais inicial. Ele já é uma lesão palpável. Então, ele vai ter o quê? 1 centímetro, talvez até mais. Já possa ter havido, talvez, disseminação linfática, né? E aí já é uma situação que vai gerar maior sofrimento para tratar. Uma cirurgia mais invasiva, uma quimioterapia, que às vezes a gente até consegue poupar a mulher de fazer quimioterapia. É possível? Em algumas situações, sim, tá? Então, cada caso é um caso, né? São cenários muito específicos, né? Mas, no geral, um câncer bem precoce inicial, a mulher tem chances de ficar curada, assim, mais de 95% das vezes. Ele nesse estágio inicial, a gente não consegue sentir, só por meio dos exames. A ideia é essa. A ideia de se divulgar a realização de mamografia é que você detecte o câncer antes que você consiga sentir. Entendi. Mas que você consiga palpar. Lesões impalpáveis, porém, radiograficamente, né, visíveis para o radiologista, né? Mas mesmo assim, é importante a mulher conhecer o seu corpo e fazer o autoexame. Mesmo assim, a gente indica porque pode ser que ela, né, num período curto desenvolva, entre uma mamografia e outra desenvolva. Então, o ideal é que mensalmente ela esteja, né, palpando as mamas, né, visualizando se tem algum caroço, sentindo, né, se tem algum caroço, se tem alguma saída, né, de algum líquido pelo mamilo, né, vendo a consistência dessa pele, se tá vermelha, se tá igual casca de laranja, né, se tem alguma descamação, alguma coisa que ela vá ao seu ginecologista ou a um mastologista ou até a um oncologista mesmo, por que não, né, para tirar a dúvida. Certo. É preferível, né? E quando se descobre um câncer, é uma notícia muito difícil, não é, Juliana? Então, essa parte, né, a psicologia, ela vem junto com a oncologia para trabalhar esse primeiro passo, é um primeiro estágio, assim, a descoberta. E aí, como que é essa relação com o paciente? Como que vocês atuam? Então, por mais assim que a gente tente reforçar que tem muita coisa boa aí para poder ser utilizado, né? Avançaram muitos tratamentos, mas ainda a gente reconhece que a palavra câncer muitas pessoas não gostam de falar. É um diagnóstico que tem um peso, que tem alguns que verbalizam mesmo como se fosse uma sentença de morte. Às vezes você tá ali vendo até um câncer. É muito pessoal, né, Juliana? É muito de cada caso, mas assim, às vezes tem paciente que tá até com prognóstico, né, que o médico avaliou pelos exames, que são favoráveis, assim, positivos, só que a pessoa só por ter o diagnóstico costuma ter, assim, preocupações, né, como que vai ser minha vida daqui para frente, né, começar a rever, será que como que vai ser os efeitos do tratamento. Então, assim, realmente é um diagnóstico que a gente tenta trabalhar esse lado de não associar a muitas coisas que sejam negativas, porque ao longo dos anos tem muita coisa aí para poder ser feita, muitos tratamentos eficazes, e a gente tenta fazer com que o paciente e a família também, né, que possa perceber que vamos entrar num diagnóstico que tem chances de cura, que tem resultados positivos. Então isso é importante também, porque às vezes o paciente ele se prende tanto ao diagnóstico e acaba sofrendo por estar com a doença e não consegue nem ver o todo aí do que pode ser feito ao longo do tempo. E às vezes ele também tá achando que é uma situação muito pior do que vai ser. Sim. Entendeu? Depois, quando ele começa o tratamento com a gente, é muito comum isso lá, né? E percebe assim, o clima que é ali na Unimed Oncologia, percebe as reações não são tão ruins mais como eram antigamente, percebem que a vida vai encontrando um eixo de novo, né? E aquilo que não tinha chão, né, a princípio, que é descobrir uma doença dessas, passa a se reorganizar, né, a vida daquela pessoa
E depois ela está ali dando depoimento e falando, né, nas nossas palestras, nos nossos encontros de grupo. A gente vê muito isso, né? Sim. Muitas mulheres, assim, dando exemplos de superação, de como que elas melhoraram, de como que elas fizeram diferença na comunidade delas, né, na própria família delas. É muito legal isso. E Ju, você falou uma palavra fundamental que eu acho que deve ser para quem passa, né, pelo tratamento. Família. Sozinho é muito mais difícil do que se você tiver uma rede de apoio, a sua família junto. Então, a gente considera assim, na vida como um todo, né, você ter família, ter rede de apoio, ainda mais na hora que você está com uma situação de saúde, né, de um tratamento, com um diagnóstico. Então, assim, a família, a gente costuma colocar que, assim, a família na oncologia, ela participa de todo o processo, e quando existe aí essas pessoas, né, que são referências, ajuda bastante, né, tanto no processo de apoio, como também de entendimento do que está acontecendo, né, porque às vezes quando você recebe uma notícia, uma informação, leva aquele impacto, e às vezes o paciente em si, ou até ao longo do tratamento, assim, o que vai acontecendo, quando a gente fala câncer de mama, mais especificamente, né, a mulher vai lidar com cirurgia, que às vezes vai acontecer realmente uma mutilação, queda do cabelo, então assim, são questões muito com o feminino da mulher, né? Exatamente. A própria variação hormonal que acontece por conta da quimio, por conta do uso de determinadas medicações que a gente faz, mexem com o ciclo menstrual da mulher. A mulher pode ter uma menopausa precoce, né? Ela perde a libido, ela fica com maior ressecamento vaginal, ela começa a apresentar fogachos, fora a fadiga, né? Que pode ser um pouco maior nessa fase. Então, tudo isso tem um impacto emocional, né, Ju? Sim, muito forte para a mulher. Sim. E aí você ter uma estrutura de amigo, família e equipe, né, que conversa e que apoia essa paciente é muito importante. Exatamente, é isso que ela está colocando, porque não é só lidar com a doença, é lidar com mudanças, né? E nas mudanças, quem está mais próximo, seja família, amigo, te apoiando, te colocando naqueles dias mais difíceis, porque tem os altos e baixos aí da vida, e ao longo do tratamento também, que a pessoa tendo uma rede de apoio ajuda bastante. Muitas vezes é alguém segurar na tua mão e dizer, vamos em frente, persiste, vai, né? A gente está junto, porque é um processo assim contínuo. O tratamento ele longo. E em relação ao tratamento, né, que ele costuma leva um tempo longo, em relação a outras doenças, né? Ele evolui muito, doutora, de um ano para o outro. Você que está nesse setor já há mais tempo, fala um pouquinho sobre essa questão de evolução e o que aqui a Unimed Sul Capixaba hoje oferece de modernidade, de possibilidades para os pacientes. Já mudou muito, né? De quando eu cheguei em Cachoeiro para cá, né? Que eu comecei aqui na Unimed para cá, já teve muito progresso em termos de medicação para enjoo e vômito. Em termos de quimioterapia, a gente não faz só mais a quimio, tem casos que a gente usa imunoterapia. Então, além de combater a célula maligna, que é o que a quimio faz, você estimula a imunidade do paciente contra o câncer. Existem também as drogas-alvo, né, que são terapias direcionadas para certas mutações que os genes têm, né, os genes do tumor, tá? Ali, no material tumoral tem. Então, você vai e ataca diretamente aquele tipo de tumor naquele alvo, sabe? Com remédios bem personalizados, bem específicos, né? Então, essa terapia, ela tá mais de precisão, sabe? E com isso, com menos efeitos colaterais, com maior sobrevida, tá? Então, a oncologia muda muito, a gente participa muito de congresso, não é à toa, né? Porque a gente tem que estar atualizado, né? E hoje em dia, felizmente, a gente consegue, né, acessar as informações dos congressos online também, em tempo real. Então isso faz com que o nosso centro hoje esteja adaptado aos protocolos internacionais, né? Então você não precisa sair de Cachoeiro para fazer seu tratamento. A gente tem aqui em Cachoeiro todo o tratamento que qualquer centro internacional teria, você tendo Unimed, né? E você sendo
um paciente Unimed Sul Capixaba. Inclusive, você comentou que tem paciente que não é brasileiro, né? Fazendo tratamento lá. A gente tem hoje 2 americanos. E eles estão aqui fazendo, porque eles moram no Brasil? Eles por algum motivo vieram morar no Brasil, eles não aprenderam ainda a língua, mas a gente fala em inglês com eles também, não tem problema, we speak English, ok? E o acesso de qualidade de tratamento que poderia encontrar lá fora? Exatamente. E aí eu explico, né, que a gente é membro da Sociedade Brasileira e Americana de Oncologia Clínica, tanto eu quanto o Dr. Rafael somos. Então ali nós somos uma equipe, né, e conseguimos ofertar então esse cuidado, não importa a língua. Pelo menos assim, português, espanhol e inglês dá para eu falar. E doutora, a gente está falando muito de câncer de mama, mas tem algum outro tipo de câncer que acomete mais as mulheres? Então, sim, né? É muito importante a gente falar do câncer de colo de útero, que é um câncer evitável, né? Um câncer que tem a vacina para meninos, meninas, crianças e adolescentes, né? Antes de iniciarem a prática sexual, eles podem estar se vacinando contra o HPV. O HPV é o responsável por mais de 99% dos casos de câncer de colo de útero. Então, hoje, países desenvolvidos já eliminaram o câncer de colo de útero. Brasil não, o Brasil tem uma alta mortalidade, né? Então, não só pela questão de fazer ou não o preventivo, né, o exame de Papa Nicolau, mas também pelo fato de, com as relações sexuais desprotegidas, esse vírus estar se propagando. E a gente poderia evitar isso com a vacinação, né? Então, a primeira coisa é vacinar e depois lembrar do preventivo nas mulheres não vacinadas, principalmente as que têm vida sexual ativa, né? Outros tipos de câncer que tem acometido muito as mulheres é o de intestino também, né? Infelizmente, a gente tem visto mais casos de câncer de intestino em mulheres. E tanto como está acontecendo com o de mama, o câncer de intestino também está incidindo numa idade mais jovem. Então essa é uma mudança atual que nós oncologistas estamos lidando na nossa prática, que é com o câncer tanto de mama quanto de intestino em mulheres em idades mais jovens. Por isso que as sociedades tornaram, né, obrigatório a mamografia a partir dos 40 e idealmente a colonoscopia a partir de 45 anos de idade. Então, se as mulheres que estiverem nos ouvindo puderem agendar esses exames, né, virou a casa aí dos 30 para os 40, a saúde ela se torna um pouco mais crítica, né? A gente precisa se cuidar mais, porque estamos envelhecendo, as nossas células têm uma tendência maior à mutação, né? Mas também porque esses tipos de câncer estão incidindo nas pessoas mais jovens também. Algum motivo específico em relação ao de intestino? Essa mudança tem alguma coisa já comprovada? Sim, o intestino está ligado muito à obesidade, ao sedentarismo, ao estresse, né? E essa questão de alimentação que mudou muito, né? A alimentação hoje ser mais industrializada, ser uma fast food, né? As pessoas não desembalam, não descascam mais nada, né? Querem tudo pronto e rápido. E não é assim, a gente tem que consumir frutas, verduras, fibras, né? Não só carne vermelha, né? Mas ter também um balanço aí com uma carne branca, né? Mesmo produtos defumados, enlatados também. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa alimentação. Alimentação, eu digo que alimentação e exercício podem te salvar, assim, né, de muita coisa. Verdade. E o câncer de mama, ele pode acontecer em homens? Sim, é bem raro, né, Sabrina? Assim, na minha carreira toda, eu tratei 2 pacientes só, masculinos, com câncer de mama. Né? Então, é raro, mas fica um alerta que é possível que ocorra, né? E aí vai ser palpado um nódulo, geralmente é um nódulo bem endurecido, tá? O nódulo de um câncer é um nódulo pétreo quase, tá? Então, que às vezes as pessoas sentem cistos e pensam que são cânceres,
né? E não é, a consistência é completamente diferente, né? E aí você vai fazer uma biópsia, vai fazer uma cirurgia, o tratamento ele é um tratamento normal, né? Basicamente falando, né? Mas é possível acontecer assim, menos de 1% dos casos. E esse tratamento, ele acompanha sempre a psicóloga junto, Ju? Sempre. O serviço lá é uma equipe multidisciplinar, né? E assim, todos os pacientes têm acesso a todos da equipe, né? Que é composto com os médicos e com outras... Tem psicologia na equipe. O tempo, sempre o paciente, assim, quando chega, a gente naturalmente já vai até ele, tem a enfermagem recebendo, os outros membros da equipe também, mas a psicologia está sempre junto com a família também, a gente abre o espaço ali para conversar em alguns casos. Às vezes o paciente está lidando até melhor, né, doutora? Porque às vezes tem casos que o familiar, às vezes, né, o esposo, uma filha, e a gente chama também para dar um acolhimento, uma escuta, e aí ver como que cada caso vai acontecendo, às vezes até direciona para a própria rede da Unimed, que também tem psicólogos que atendem ambulatorial, então pode ser que ali no dia da quimioterapia não dá para a gente fazer aquela abordagem como precisa, mas dentro da rede Unimed a gente tem os psicólogos que atendem ambulatorial também, a gente faz uma orientação para que procure, mas no dia a dia tem esse acolhimento, esse suporte psicológico. E é um suporte, um serviço que faz a diferença, não faz? Sim. Durante o tratamento. Sim. O setor Unimed Oncologia, eu falo que todo mundo que trabalha aqui na empresa ou todo mundo que acessa o Hospital Unimed deveria passar para conhecer. Porque é um setor que todo mundo pensa que é triste, né? Mas não é triste, é alegre. As pessoas lá, elas são pessoas vitoriosas, são lutadoras, são sobreviventes, né? E são por isso diferenciadas, né? E não tem como uma equipe também não ser, né? Porque nós estamos ali no dia a dia convivendo com isso, né? Enfrentando essas realidades, sendo o suporte, o esteio, a orientação, né? E também sendo contaminado pelos exemplos dessas pessoas, né? Porque a gente aprende muito com os nossos pacientes também, né? E são muitas histórias, né? É muito. Isso que a doutora Mariana falou é muito real no dia a dia, né? Aqueles pacientes que chegam e falam assim: nossa, pensei que aqui era tudo muito sério. E a equipe tenta, por quê? A gente tenta colocar que não é o diagnóstico que define a pessoa. A pessoa tem um pai, uma mãe, assim, você não tem uma história, entendeu? A biografia do paciente, não é o diagnóstico. Então, assim, quando chega, a gente pergunta qual o time de futebol, ou a profissão, ampliar ali aquela conversa. E todo mundo na equipe tem muito essa cultura, essa percepção, que não é para chegar ali só olhar que está chegando mais um paciente. É uma pessoa que está chegando. Com a história de vida dela, né? Exatamente. O momento que está chegando, porque a gente pega diferentes faixas etárias, né? O câncer de mama, ele é um câncer que se apresenta pacientes jovens, às vezes pacientes que estão com filhos pequenos. Então a gente procura, assim... Paciente que descobre a gravidez durante o tratamento. Exatamente. A gente pega várias fases da vida da mulher, entendeu? Sim. Desde que ela é uma jovem, na faculdade, entrando na faculdade, casando, até quando ela está parindo, depois quando ela está entrando na menopausa, né? Então, olha como é que a gente vivencia, né? A vida toda dessa mulher. Várias fases. Várias fases. E ali é um setor, assim, que também tem pessoas de várias idades, né? De várias fases também, é um setor bem misto, né? Sim, sim. Temos homens e mulheres na equipe, assim, eu acho que é importante esse equilíbrio, né? Porque, assim, eu sou suspeita para falar, mas realmente eu amo trabalhar ali. E assim, isso flui com uma sinceridade, com uma naturalidade, que no dia a dia a gente tem muito, isso dizer assim, né, um orgulho de estar aqui e tudo, mas porque reflete também na convivência com os pacientes, são histórias, como você falou, né, assim, quando fala do câncer de mama, que perde o cabelo, a gente sabe que não é só perder o cabelo, são sonhos que estão ali, né, muitas vezes você tem que olhar para aquela mulher que está falando, como a gente tem uma paciente jovem agora,
agora cheia de sonhos a realizar e teve que entrar para fazer o tratamento. Aí tem que reorganizar a vida, né? Se reinventar, se fala muito ressignificar, dar novos sentidos. Então são pessoas ali que estão lidando com diagnósticos e com as suas vidas paralelas. E a gente tem E que a gente torce por elas e que a gente fica triste junto com elas, sabe? Então quando a gente perde um paciente, é como se a gente perdesse, assim, uma parte nossa mesmo, porque é impossível a gente, como ser humano, estar ali tratando, por mais profissional que a gente seja, a gente se envolve também. Às vezes a gente não transparece tanto, mas a gente vai para casa e chora, a gente fica nervoso, isso impacta na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, né? E claro que a gente faz tratamento, né? Psicológico, para poder aguentar a barra que é, né? E não só psicológico, a gente faz N tratamentos, mas enfim. Isso tudo é autocuidado também. É autocuidado, isso tudo é autocuidado e isso tudo torna a gente melhor. Então eu acho que assim, a mensagem que eu poderia deixar, se você está tendo um câncer de mama e você está no meio do Outubro Rosa, ouvindo falar muito de prevenção, autocuidado, autoexame, rastreamento precoce, coisas para evitar, né? Mas e aí, você teve o câncer, né? E agora tá na sua mão, a batata quente, né? Mas a vida continua, né? Você vai encontrar um novo caminho, uma nova história de vida, né? Vai encontrar forças de onde você não imagina que tem, vai conhecer pessoas, né, que vão entrar na sua vida, na sua realidade, que são pessoas diferenciadas, eu diria, né, que são os profissionais dessa área, desde o técnico de enfermagem, a secretária, a psicóloga, ao médico, e você vai, com certeza, evoluir. Né? Isso que a doutora Mariana está falando é porque como tô com câncer de mama, né, o diagnóstico, faz uma reflexão das prioridades, né, ou o que realmente importa, né, porque às vezes a gente vai vivendo no dia a dia, no automático, quando você se depara com o diagnóstico, é a hora que você pode fazer uma reflexão, onde eu estou colocando a importância das coisas. Então a gente escuta muitas vezes essa mudança. A gente vê em pessoas essa mudança. Eu já tive paciente de câncer de mama que era tudo estética para ela. Ai, meu cabelo. Ai, minha prótese de silicone que eu acabei de colocar. Ai, meu corpo, eu tô engordando, eu tô ganhando celulite. E eu era da academia, doutora. Eu era aquela fortinha do grupo da bicicleta. E aí, como é que vai ser agora? E hoje, ela é totalmente outra vibe, essa mulher que eu tô falando. Ela dá depoimento aí em Cachoeiro, sabe? Ela se aceitou, passou por todas as transformações, né, de mutilação, perdeu as mamas, perdeu prótese, teve infecção, né, o corpo teve o efeito sanfona, né, do tratamento, da ansiedade junto, né, que é ligado, enfim, ganhou peso, perdeu peso, ficou bonita, ficou feia, ficou bonita, ficou feia, ficou bonita, ficou feia, voltou a ficar bonita. Por quê? Porque se aceitou e aceitou a vida como ela é. Aceitou a doença, aceitou que dá para viver apesar da doença, né? Isso é muito importante a gente falar, né? É um resgate de autoestima por outros ângulos, né? Porque muitas vezes, assim, você se depara com aquilo que você não quer passar, mas é uma realidade. Então, assim, fazer uma revisão e começar a colocar importância em algumas coisas que às vezes estavam adormecidas, isso na prática é muito a realidade que a gente se depara nesse crescimento espiritual também. A espiritualidade vem se falando muito dentro dos tratamentos, né? E que ajuda muito. Eu fico triste quando um paciente não tem espiritualidade nenhuma, né? Espiritualidade não é religião, né? Mas ele tem que ter uma crença, ele tem que ter, né, uma fé em alguma coisa, né? Ele tem que se apegar àquilo, aquilo ajuda, aquilo flui melhor. Então, geralmente, quando a pessoa tem uma religião, né, acredita em Deus, pratica, a gente vê que é uma coisa mais fácil, assim. Principalmente na fase final, né, na fase de fim de vida, naquele sofrimento todo. Mas mesmo no início, né, a pessoa, ela tem em quem
entregar uma esperança maior, né? Isso ajuda muito, né? Isso é muito falado hoje, né? É valorizado porque faz essa diferença, tem realmente comprovação científica, né? Que a fé, né? Que a oração, né? Até ter alguém orando por você faz diferença. Até dentro de um CTI, se você estiver desacordado, já tem estudo mostrando, né, melhores resultados em pacientes que tiveram alguém orando por eles, né? Então, assim, claro que isso é muito pessoal, né? E a gente respeita, né? Inclusive, pessoas que não acreditam em nada vão ser tratados no nosso setor da mesma maneira. Mas a gente procura orientar essas pessoas. E às vezes a consulta médica é uma consulta psicológica, uma consulta religiosa, tudo junto e misturado. É um olhar mais amplo. Eu ficaria aqui conversando com vocês, até muito mais tempo, mas a gente... Muito gostoso mesmo. É muito bom, e trouxe muita informação. Queria agradecer a doutora Mariana Novaes, parabenizar pelo trabalho e desejar mais sucesso. Juliana também, muito sucesso lá na condução dos pacientes, né, da Unimed Capixaba. E agradecer a você que ficou conosco até agora e em breve teremos mais informações por aqui. Até lá!